Bom dia. Estamos realizando aqui na cidade de Umuarama, já realizamos em União da Vitória, já fizemos em Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu. Estamos fazendo hoje aqui na cidade de Umuarama o primeiro curso de capacitação profissional contra conflitos no ambiente escolar. Nós temos a presidência do Instituto Acácia, o senhor Agenor de Oliveira Neto, qual peço que se dirija à mesa. O senhor Carlos Laertes da Silva, presidente do Sindicato Saipar. Dr. Carlos Roberto Stalk, assessor jurídico do Instituto e dos sindicatos. Queremos fazer um agradecimento especial à Unipar por cessão dessas belas instalações que nós estamos aqui hoje usufruindo. Também ao Cinep Noroeste Paraná, o Cine de Idiomas, o Cine Infantil Noroeste Paraná e o Sinacat. Também a presença dos nossos professores e palestrantes, professor Denilton Laurindo, Patrício Meira dos Santos e Lunamar Rodrigues, na qual eu peço também que faça-se presente na nossa mesa para início da nossa sessão aqui de palestras hoje. Quero informá-los que a certificação, dentro da possibilidade, nós pretendemos entregar hoje também, de participação. Também teremos um questionário a ser preenchido no final também, depois do encerramento. E a nossa programação está constituída da palestra do professor Denilton, que é a primeira, às 12 horas teremos um almoço, às 13h30 reinício das palestras, às 15h30 coffee break, 16 horas teremos outra palestra do Dr. Carlos e às 18 horas o encerramento. Agradeço a presença de todos e passo a palavra agora ao presidente do Saipar, senhor Carlos Laertes da Silva. Bom dia a todos. Como presidente do Saipar, Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Estado do Paraná, sindicato este que representa todos os trabalhadores nas escolas, com exceção dos professores, ou seja, desde o diretor até a servente, zelador, o porteiro, o Saipar representa. Quero agradecer a presença de todos. Nossa categoria é fundamental para que nossos alunos tenham uma educação de qualidade. É normal que quando se fala em trabalhador de educação, o que normalmente as pessoas lembram do professor. Sabemos que somos importantes dentro das escolas. Queremos assim ser reconhecidos pela nossa força de trabalho. Vejamos, são as pessoas que normalmente recebemos aluno à entrada da escola. Estamos no pátio, nas cantinas, na cozinha, na administração. Sendo assim, o Saipar quer, com esse encontro e outros que virão, ajudar os trabalhadores auxiliares de administração escolar no seu dia a dia, para melhorar seu desempenho, sua saúde, seu conhecimento e assim também ajudar nos piores problemas sociais mundiais, que entendemos ser as drogas, o bullying e o racismo. Obrigado. Então, retornando às nossas atividades, será desfeita a mesa agora e passamos a palavra e a palestra ao professor Denis. Bom dia, pessoal. Acredito que a gente pode estar um pouco mais próximo, assim como nós estamos próximos no ambiente escolar, de maneira que a gente possa interagir e saber exatamente quais são os elementos necessários e os instrumentos que nós precisamos utilizar para aprender, para que a gente possa utilizar no desenvolvimento do nosso ambiente escolar. Então, eu gostaria que, pessoal, vamos ocupar aqui as 4 primeiras cadeiras aqui, certo? Que daí fica bem simples para nós, sem toda essa formalidade que, enfim, o próprio momento pede, mas também a informalidade que a gente vive no ambiente escolar, tá bom? Então, aqui, vamos ocupar as cadeiras aqui mais próximas aqui. Vem para cá, vamos ficar não vai ter aluno no fundão hoje.
Isso. Pode me chamar de Denis, sou professor Denis, professor de filosofia, certo? Com especialização em ética e política, e um mestrado feito numa universidade nos Estados Unidos chamado Tulane University, mestrado em filosofia da mente. Durante 2 anos, de 2009 até o início de 2011, estive na assessoria da Secretaria de Estado da Educação, trabalhando especificamente com a educação das relações étnico-raciais, trabalhando na perspectiva de tornar o nosso Estado cada vez mais democrático, cada vez mais digno e, ao mesmo tempo, cada vez mais diverso, que é a diversidade que compõe a realidade deste nosso Paraná, certo? Tendo em vista que a principal função, o principal fundamento de todo esse trabalho que eu, mais 7 outros grandes profissionais desenvolvemos da educação do Estado do Paraná, tinha, certo, naquele momento, a finalidade de trazer justamente instrumentos que possibilite que todos nós que trabalhamos, que convivemos no ambiente escolar, consigamos, em primeiro lugar, compreender o quão somos responsáveis pela educação do Estado, né? Pela educação das nossas crianças, pela educação dos nossos jovens e, ao mesmo tempo, por uma educação democrática no mundo em que nós vivemos. Partindo dessa corresponsabilidade, nós, então, instruímos e conseguimos construir, certo, um instrumento para poder identificar e, ao mesmo tempo, você conseguir, nesta identificação, combater aquilo que impede a sociedade paranaense, principalmente, em ser uma sociedade mais igualitária, né? E, dentre esses instrumentos, evidente que a questão racial, naquele momento, apareceu como determinante, assim como a questão do bullying, assim como a questão das drogas. Então, a gente vai ter uma manhã, eu espero que seja uma manhã muito bem proveitosa, certo? Não eu compreendo que a dificuldade de nós, depois de uma semana bastante atribulada do trabalho, dos nossos compromissos, compreendo que é difícil, ao sábado, a gente ainda ter que dedicar um tempo nosso, né, para que possamos até entender do que exatamente está se falando. Mas vai ser bastante proveitoso, tenho certeza disso, mediante um assunto que é muito comum a todos nós, que nós deparamos com isso no ambiente escolar e, ao mesmo tempo, deparamos com isso no entendimento das nossas relações sociais. E eu gostaria de começar demonstrando, certo, de uma maneira muito, ao mesmo tempo complexa e ao mesmo tempo simples, gostaria de começar partindo do princípio do entendimento como é que se dá essa relação no ambiente escolar e, ao mesmo tempo, como é que nós conseguimos nos perceber enquanto sujeitos aí dentro do ambiente que nós trabalhamos. Em primeiro lugar, na percepção daquilo que nós somos, ou daquilo que nós entendemos que somos para nós mesmos, para depois, num segundo momento, nós começarmos a discutir a questão das relações étnico-raciais. Certo? Por que desse princípio do entendimento daquilo que nós somos e a função nossa no ambiente escolar? Porque sem esta concepção, ou melhor, sem o entendimento daquilo que eu realmente significo, fica limitado somente a nossa ação, a nossa função. Entende? Como se nós fôssemos somente um instrumento dentro do ambiente escolar e não fôssemos sujeitas nem sequer corresponsáveis pela formação no ambiente escolar. Entende? E aí, sendo somente um instrumento, ou aquele que acaba sendo responsável pela formação é simplesmente e somente o professor e a professora. O que eu vou demonstrar para vocês que não é verdade, ou melhor,
Não pode ser que assim seja e que nós precisamos, de uma vez por todas, aprender o conhecimento que nos é de direito, de maneira que nós passamos a ser agora também a ter a consciência de que somos responsáveis e corresponsáveis pela educação escolar, principalmente pela organização do espaço escolar e pela nosso relacionamento no ambiente escolar, certo? Vamos tentar sair dessa questão cartesiana das pessoas que têm o seu lugar determinado para compreendermos o quão educadores e educadoras nós somos no ambiente escolar. Eu acho que este é o primeiro princípio, certo? Como é que eu posso me vir quanto educador e quanto educadora no ambiente escolar, certo? Bom, nesse sentido, a concepção que eu tomo para que a gente possa iniciar uma conversa é justamente daquilo da percepção do eu enquanto sujeito, certo? Por quê? Porque em determinado momento, certo, das nossas relações sociais, aquilo que era para ser a finalidade das nossas ações, mediante a função que eu estou determinando ou fui determinado a cumprir, acaba, no decorrer das nossas ações cotidianas, acaba se perdendo de foco, de maneira que a finalidade acaba se tornando o meio de se chegar a algo estranho que não é exatamente a finalidade na qual corresponda com a minha função e a minha obrigatoriedade dentro do ambiente escolar. Professor, você já filosofou demais, não entendi porcaria nenhuma. Que história é essa? O que eu quero dizer? Que nós, a partir do momento que você assume uma função, evidentemente que nós temos uma responsabilidade, né, diante desta função. Mas também nós temos um compromisso com a nossa vida e com a nossa concepção de mundo que está para além daquilo que está no nosso ambiente de trabalho. No entanto, o que precisamos compreender é que a finalidade da nossa ação dentro do ambiente escolar é de educar, certo? É a educação. E não suprir as nossas necessidades individuais, entende? Ou seja, quando estou no ambiente escolar, a finalidade, certo? Eu, enquanto professor, ao chegar na escola, tenho como princípio fundamental a educação. Então, chego até o ambiente escolar e, bom, como pressupõe-se, como bom educador, pressupõe-se que eu detenho algumas técnicas que vão melhor condicionar o ambiente para que o aluno aprenda. Detalhe, educador, e eu trabalho nessa perspectiva educador, educadora, porque não eu enquanto professor, mas todos nós enquanto educadores dentro do espaço escolar. Porque de uma certa forma ou outra, vocês acabam sendo responsáveis, embora por muitas vezes, por esse mundo maluco que a gente vive, em que se separa, certo? E começa a se dar grau diferenciado de posicionamento e de status social, nós começamos a relegar somente ao professor a grande responsabilidade pela educação. E, no final do processo, nós vimos que não conseguimos educar de maneira que os alunos ainda não estão, ou melhor, não encontraram um ambiente propício para esta dinâmica que é a finalidade de sentir-se e de aprender o conhecimento. Mas por que isso? Porque por muitas vezes nós também não nos sentimos responsáveis, certo? E não nos sentimos corresponsáveis no processo de educação. Voltando, ora, quando eu chego, então, enquanto educador, no ambiente escolar, tem uma finalidade, é a educação. Acontece que, em algum momento, desculpa mais uma alergia, em algum momento,
certo? Eu consigo confundir, ou melhor, o espaço, o ambiente escolar, a sociedade em que eu vivo, leva-me a confundir aquilo que era para ser a finalidade, acaba se tornando, então, um intermédio. O que eu quero dizer? Que o aluno, que a aluna, esse estudante da minha escola, na qual eu sou, enquanto educador, independente da função que eu desenvolva, eu sou educador no ambiente escolar, em algum momento, por conta dessa nossa organização do espaço escolar e da sociedade que pressiona a escola, em algum momento eu deixo de perceber que a finalidade é o aluno. E aí ele passa a ser simplesmente um instrumento de trabalho para a minha finalidade, para a minha última finalidade, que é a subsistência. Então me interessa, nesse princípio, o salário. Me interessa que eu cumpri uma função simplesmente. Entende? Cumpri uma função, chegou o dia do pagamento, recebi o meu pagamento. Por favor, senhor diretor, a senhora secretária, olha, o que vocês têm que reclamar comigo? Não tem muita coisa que reclamar, tendo em vista que eu sou um bom funcionário, certo? Eu executo as minhas funções, certo? Cumpro o meu horário, enfim, eu gostaria, inclusive, de reivindicar aqui hoje com o sindicato melhores salários para a minha categoria, certo? Pronto e acabou. Ou seja, nessa concepção, nessa construção, evidente que nós contribuímos para que a educação seja limitada a alguns sujeitos, ou melhor dizendo, relacionadas a alguns sujeitos que não. Desculpa. Mas já tomei o remédio da rinite, mas até o final da tarde ela resolveu. Na hora que eu falar muito obrigado, gente, daí acabou a rinite. E aí, quando nós assim agimos, evidentemente que existe um condicionamento segundo aquilo que a pressão social, certo? Ou seja, de um mercado capital que fala que nós temos que educar para o mercado, que nós temos que instrumentalizar as nossas crianças, os nossos jovens, que tem como fim suprir as necessidades desse mercado, acaba tendo a sua prevalência. Mas esta prevalência desencadeia do quê? Desencadeia numa condição de mérito na qual nós somos simples coadjuvantes do processo. O que eu quero dizer com isso? Que não, nós temos que observar a responsabilidade que nós temos no desenvolvimento da escola, a responsabilidade que nós temos enquanto educadores, independente da função que nós desenvolvemos do espaço escolar. Mas como, professor, acontece essa estranheza? Por quê? Olha só, evidente que a nossa subsistência, ela é determinante no processo. Mas, por deveras vezes, muito mais determinante é o nosso reconhecimento social, sabia? Ou seja, quando nós já garantimos nosso arroz e feijão, certo? Passamos das condições extremamente elementares e básicas da construção identitária do ser humano, nós passamos a pensar no reconhecimento social. E esse reconhecimento e essa luta eterna pelo reconhecimento, ela se dá na perspectiva do ambiente que eu estou. Mas, como eu posso trabalhar nessa perspectiva do reconhecimento, eu trabalho no reconhecimento enquanto função, certo? Então, assim, aquilo, como eu já disse no início, o aluno que agora era a finalidade dessa escola, certo? Ele acaba agora sendo o meio de o quê? O meio de eu conseguir ser reconhecido socialmente. Primeiro lugar, certo? Ele acaba sendo o meio para que eu receba um salário, certo? No final do processo. Ele acaba sendo o meio para que eu possa pagar, certo? As minhas contas. Ele acaba sendo um meio para que eu possa, até o momento em que eu diga, não, eu não quero mais ficar nessa escola, eu preciso ganhar melhor, não estou ganhando bem. Eu acho que ali também os diretores, os coordenadores, as coordenadoras pressionam a gente
eu não consigo me desenvolver enquanto profissional e também nem me sinto profissional, então eu vou sair dessa escola. Primeira questão. Quando nós trabalhamos na perspectiva do educador e da educadora, também é independente da escola que você esteja. Também é independente do diretor que você tenha. Por quê? Porque a escola, enquanto processo determinante para a organização da nossa sociedade, para a organização dos valores, da moral e da ética, ela não é, vocês da escola privada, ela não é do dono da escola tal, ela não é do diretor tal a escola, e não pode ser, certo? Embora você tenha um espaço privatizado, a educação é universal. Ora, se a educação é universal, logo a perspectiva que eu tenho que tomar dentro desse ambiente escolar é independente também da própria função na qual eu fui ou conduzido, certo? Ou, enfim, evidentemente, na qual eu estou capacitado a desenvolver. Então, tudo aquilo que eu vá fazer dentro do ambiente escolar é independente das relações que eu tenho com este espaço escolar. Certo? Por quê? Porque agora eu compreendi que eu sou educador. Certo? Eu compreendo que eu sou educadora. E isso eu tenho uma responsabilidade. E esta responsabilidade está para além do que o diretor, para além do que a coordenadora, para além do que a pessoa tal ou pessoa YX que eu gosto ou não gosto falou. Está na concepção do compromisso com o desenvolvimento social e humano de nossa sociedade. Ora, quando nós partimos desta perspectiva, nós também podemos mudar o nosso ambiente escolar, certo? Por quê? Porque agora não é mais o professor Denis, não é mais a professora Lunamar, certo? Professora de artes, que é a responsável pela educação do espaço escolar. Não é mais o diretor X, que ele tem agora como a sua função, certo? Todo o processo administrativo da escola. Não, sou eu. Eu quem? Eu, você. Qual que é a sua função? Não interessa. Certo? O que você faz? Também não interessa. Qual que é o seu posicionamento dentro do ambiente escolar? Não interessa. O que interessa é que, a partir deste posicionamento, eu tenho a obrigatoriedade de educar. Ou, por quê? Porque é educando que eu me educo. Entende? Esta responsabilidade me tira, evidentemente, de um sistema que me condiciona, certo? E que por muitas vezes eu não gosto, gente. Certo? Olha, eu estou desempenhando essa função, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto. Certo? Mas por quê? Porque nós estamos sempre condicionados à função. E nunca na percepção de que quando eu estou no ambiente escolar, eu sou educador. Certo? De quando eu sou responsável. Certo? E que eu tenho uma responsabilidade social. E esta responsabilidade social que me faz estar nessa escola. Ora, evidente que a questão salarial, a questão da forma como eu estou trabalhando aqui não me agrada, mas então eu vou para outra escola. Vou para outra escola com qual princípio? Com o princípio de que eu possa colaborar melhor em uma outra função, possa colaborar melhor e ao mesmo tempo ser recompensado salarialmente por esta função que eu vá desenvolver. Certo? Ou seja, esta é a perspectiva de que agora eu começo a entender o mundo que está ao meu entorno como eu, sujeito responsável por ele. E esta responsabilidade não é somente porque a sociedade pede, e não é porque eu tenho simplesmente uma necessidade, certo? Esta responsabilidade parte do princípio de que, para eu existir,
certo? Para que eu possa compreender tudo aquilo que está ao meu entorno, para que eu possa responder sobre tudo aquilo que está à minha volta, eu tenho que assumir aquilo que eu sou, certo? Aquilo que eu sou. Por quê? Porque o mundo ele está constituído segundo as suas escolhas, gente. Segundo a escolha que você fez e não segundo a função que nós fomos designados. Por muitas vezes sempre passa na nossa cabeça que é assim, ora, mas eu gostaria até de fazer uma outra função, mas há 10 anos eu desempenho só essa, mas gostaria de desempenhar outra função. E a pergunta que eu faço é, dentre as escolhas possíveis, como é que você pode fazer uma opção e ainda por cima de maneira que esta opção esteja de acordo, muito mais próximo com aquilo que você deseja? Né? Como é que eu posso fazer isso? Olha, uma das saídas é justamente assumindo a responsabilidade pela sua própria condução de mundo, pela sua concepção e mais, pela sua própria existência, porque eu estou trabalhando aqui na perspectiva de que existe algo que é muito anterior às nossas relações sociais, que é a questão determinante que me faz existir. Entende? Por que eu tenho que fazer isso? Porque um sangue pulsa nas minhas veias dizendo sim, sim, certo? Então não tenho a opção da escolha social como determinante. Ora, o que eu quero dizer com isso? Que não é um simples não seu, ou um simples não de determinada condições que nós estamos vivendo dentro do ambiente escolar, que vai me fazer deixar de existir. Por que não deixo de existir? Porque a existência, em primeiro lugar, parte de mim. E não de você, que me oprime. E não de você, que não quer que eu exista. Um simples querer seu não faça com que eu deixe de existir, exato? Bom, o que me faz, então, caminhar? O que me faz perceber o mundo que está ao meu entorno? As escolhas, certo? E a percepção determinante de quem eu sou, certo? E de como eu me relaciono no ambiente escolar, de maneira que possa entender que eu faço assim, e dessa maneira eu faço, porque assim eu desejo, porque assim eu quero, porque eu penso que seja a melhor maneira de se fazer e desempenhar essa função. Ora, aí nós começamos a entender a compreensão, mais ou menos daquilo que eu passei ali, sobre eu, tu, nós mesmos, a consciência e no final do processo, a ação. Bom, mas por que eu parto da questão da existência? Que é um pouquinho anterior à questão da nossa função no ambiente escolar. Porque se nós não conseguimos compreender não tivermos em mente essa concepção, é evidente que aquilo que eu estou falando aqui não tem nada, você não vai entender, que vai me dizer que não tem nada a ver com a função que você desempenha no ambiente escolar. Certo? Mas eu estou no processo anterior, eu estou no processo na qual eu estou agora tentando entender quem eu sou, estou tentando compreender como é que se dá as relações a partir da minha vida, a partir da minha existência, a partir daquilo que é elementar no meu cotidiano. Certo? Para isso eu vou passar aqui um pequeno vídeo, um documentário do Lázaro Ramos chamado Como as Nuvens São, certo? Que trabalha mais ou menos nessa perspectiva. Vai ter que sair, Patrícia, vai ter que sair um pouquinho aí. Tá. Esse aqui embaixo, Foz. Não, está no arquivo. Só diminuir. Aí, legal. Quer ver? Tem um lá em cima, à direita, primeira direita. Isso. Vai, como é que é? Suas nuvens são engraçadas. Nunca tem uma igual a outra.
leva um caso de cada vez, não derruba. Minha mãe falou pra nós estudar, pra chegar no fim. É? É. Eu lembro da minha vida em pequenos fragmentos. A textura das frutas, a laranja, que era bola, o cheiro de manga pelo chão. Detesto fruta. Gostava mesmo da lona suja que cobria tudo. Hora de ir embora. Eu lembro do vestido que ela usava quando ia me buscar. Aquele olhar. Vai dormir, meu filho. Tem aula amanhã. Tem que ser alguém na vida, viu? Cada um tem um lugar no mundo. Senão Deus não fazia a gente nascer. Eu sempre soube que um dia a gente tinha que ser quem a gente nasceu para ser. Não dá para ser ninguém mais. Só quem a gente é. E pronto. Como pode uma mão ser toque? A gente é como as nuvens. Todo mundo diferente e tentando achar uma forma de se encaixar. Cheiro de manga. Meu pai é uma nuvem enorme. E eu não quero ser muito diferente dele. Dora, eu gosto desse documentário porque está na concepção anterior às nossas relações instrumentalizadas daquilo que nós somos e representamos socialmente. É algo que nos leva, certo, à identidade daquilo que marca e são registros do nosso cotidiano. Certo? Nessas relações simples que nós temos de afeto com aquelas pessoas que nos são caras, entende? Que aquelas pessoas que significam no nosso desenvolvimento social. Ora, por que esta perspectiva? Porque a partir daí que eu vou começar a compreender o que é necessariamente ser um educador. É a partir daí que eu vou começar a entender o que é educar. Entende? Não estou aqui, gente, trazendo para vocês uma nova função. Então o que significa que agora nós somos professores? Significa que agora eu vou ter que assumir essa função? Não, nada disso. Certo? A perspectiva é conseguirmos compreender que esse texto da questão da educação ele é inerente ao nosso cotidiano. Entende? Eu tenho capacidade de compreendê-lo cada vez melhor se você conseguir ser, ou se você conseguir ser exatamente aquilo que você é, segundo a sua concepção de mundo, segundo a sua construção em relação social. Entende? Não preciso de qualquer texto, que você me passe qualquer texto, ou qualquer conjunto de textos, por mais decorados que sejam, que você tenha aprendido na academia, para compreender exatamente aquilo que você queira me passar. Né? Basta o cotidiano. Você sabe o que interessante o cara faz? E a primeira memória nossa, e as memórias que nós trazemos da nossa relação e identidade, são essas memórias.
né? Poxa, ai, lembro agora do meu pai, lembro agora da minha mãe, certo? Da maneira como ela organizava a nossa casa, lembro também, certo? E estas memórias que vão construir e começar a determinar o processo educacional. Está vendo como educador para além do ambiente escolar? Consegue observar isso? Certo? Quando nós pensamos aí, talvez no nosso pai, dos nossos avós, nossos pais, como é esta perspectiva, a perspectiva da responsabilidade do existir. E mais ainda, a perspectiva da responsabilidade daquilo que são frutos da nossa existência. O fruto da nossa existência, e nós iremos fazer daqui a pouco um exercício a respeito, é que nos dá condições de compreender quão responsáveis nós somos pelo desenvolvimento social que está ao nosso entorno. E essa responsabilidade não é da escola instrumentalizada, não é do professor, certo? Que é também um técnico, uma técnica para nos passar um conteúdo específico, certo? O educador, ele está anterior a esta técnica, né? Está anterior a essa instrumentalização. É isso que a perspectiva que eu trabalho é de conseguirmos identificar. Evidente que o método, ele é extremamente determinante no ambiente escolar. O método, certo? Por que o método? Porque ele nos dá a certeza de que chegamos em algum lugar e de que fizemos algo extremamente necessário e que mudamos, né, através da aplicação desta técnica, desse método, e que, de fato, nós consigamos avaliar que houve um desenvolvimento, que aconteceu um processo pedagógico e que agora nossos alunos e as nossas alunas estão progredindo rumo ao aprender o que é o conhecer. Mas esse instrumento, ele tem que, como acabo de dizer, ele não determina, certo, exatamente, com precisão, o processo final da avaliação dos nossos alunos e alunas. O que eu quero dizer? Que embora o professor e a professora tenham sua função determinante dentro do ambiente fechado, certo, na sua sala de aula, e que ele desenvolva um método para que esse método seja depois processo de que o aluno possa ascender ou conhecer amplamente as suas relações sociais, eu estou dizendo que depende esse método depende das relações que se dê e que se desencadeiam no ambiente escolar, na qual eu faço parte, né? Na qual eu estou nesse ambiente. E aí a perspectiva de quanto mais particular, mais universalmente eu possa ser compreendido. Quanto mais eu possa falar da minha experiência, mais eu tenho a capacidade de transmitir ao outro aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento no ambiente escolar, certo? Para além da questão da vaidade, do tipo, olha, eu sou mestre, então eu tenho todos os instrumentos para falar para vocês e você, enquanto aluno, enquanto aluna, só pode ouvir. Não é esta a construção que eu penso como determinante. Mas a outra, como a gente passou ali, como as nuvens são do Lázaro Ramos. Ora, assim, pode passar esse... certo? Olha, assim, o ambiente que nos apresenta, ele trabalha nessa perspectiva que está aí nesses dados. Uma educação na qual ela está sempre disciplinada por uma hierarquia, entende? Ou seja, você tem uma educação